bom? Estamos aqui para a nossa aula hoje sobre aprender a oferecer e receber feedback. Vamos saber um pouquinho mais sobre o que é o feedback, por que ele é importante, como que ele pode nos ajudar nesse processo, né, das iniciativas, das nossas atividades. Então vamos lá. Feedback é uma espécie de uma avaliação feita por nós ou por outra pessoa sobre alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que foi dita, né? Então, uma avaliação, uma percepção, uma análise sobre alguma coisa que aconteceu ou que foi dita. E quando nós oferecemos feedback, nós estamos informando alguém ou um grupo de pessoas sobre as nossas percepções sobre alguma coisa que foi dita ou alguma coisa que foi feita. Então, quando a gente vai contar para alguém, né, o que a gente achou, o que a gente viu, o que a gente pensou sobre alguma coisa, a gente está dando um feedback para essa pessoa. Quando nós recebemos, é o contrário, nós estamos recebendo a percepção dessa pessoa, né, de alguém, sobre algo que foi falado, algo que foi feito por nós. E por que é importante, né, dar e receber feedback? Durante as nossas atividades de grupos, das iniciativas, né, das atividades do nosso grupo e do nosso projeto, nós precisamos ir acompanhando como que as coisas estão indo, né, se está tudo bem, se as coisas estão, se os encontros foram legais, se as atividades foram legais, e também informar o que nós estamos achando, tanto informar o que a gente está achando, quanto também receber essas informações das pessoas, tá? E quem que são as pessoas, né? Quais são os públicos, assim, que a gente consegue receber e ofertar um feedback? Então, pode ser dentro do nosso próprio time, né? Então, nosso próprio grupo aqui do projeto, que está organizando o projeto. Pode ser também com os participantes das nossas atividades, então, o pessoal que participa das aulas, dos cursos, dos que participa dos eventos que vocês realizam, né? E também com os parceiros e fornecedores. A gente também pode estabelecer essa ideia de também poder oferecer feedback, de poder receber feedback, de ter a opinião também das pessoas de como que as coisas estão funcionando. E aí eu fiz o seguinte, assim, né, separei algumas características ou algumas dicas, talvez, algumas percepções, assim, a respeito do feedback. Separei aqui para vocês em duas partes, em quando a gente está oferecendo o feedback e quando a gente está recebendo. Então, dentro da parte de oferecer o feedback, acho que para a gente ir pensando, tentando construir uma ideia, assim, né, de como iniciar esse processo, é bem importante identificar um momento e um local adequado para o feedback, né? O feedback é uma troca, né? Um diálogo. Então, a gente tem que estar disposto, né, para oferecer, mas a outra pessoa também tem que estar disposta para receber. E aí, para isso, um local e um momento adequado é super importante. Então, assim, na frente de outras pessoas, e muitas vezes no calor da emoção, pode não ser o melhor momento. Então, é bem importante cuidar a hora que for oferecer um feedback, verificar se a pessoa está disponível também para receber, né, informar a pessoa, para não atropelar nada, né, para não passar por cima de alguma coisa. Então, assim, privacidade e tranquilidade é sempre bem importante e contribui bastante para um bom resultado. Um outro ponto é assim, seja específico, né? Então, apresente fatos. É importante ajudar a pessoa ou as pessoas a entenderem o que a gente está querendo dizer, sobre o que a gente está falando. Então, é bem importante começar esse feedback trazendo qual é o fato, né? Ou qual foi o momento, qual foi o dia, qual foi o horário, né? Tudo vai depender do que vocês vão estar compartilhando. Então, a gente traz essa informação fato primeiro. Então, por exemplo, aqui, digamos que eu estou num evento, realizando um evento na comunidade, e aí uma das pessoas sei lá, por exemplo, do meu grupo, do meu time, eles vão pegar uma cadeira que está num local e levar para outro local, né? O fato é esse, tal pessoa pegou a cadeira em tal momento e levou essa cadeira de um lugar para outro lugar.
O que não seria fato, né? Seria julgamento. Seria, por exemplo, assim, imagina se eu chego para essa pessoa e resolvo dizer para ela assim, olha, pô, aquele momento que tu foi lá e bagunçou a reunião, né? Isso não pode acontecer de novo. Esse momento, né, que eu estou dizendo que bagunçou a reunião, isso não pode acontecer de novo, a pessoa talvez não consiga entender o que é. Porque talvez, né, estou pensando aqui, que talvez a pessoa justamente tenha tentado organizar alguma coisa, talvez ela tenha achado que aquela cadeira estava fora do lugar e resolveu colocar lá. Então, se eu digo para essa pessoa só, olha, aquele momento que tu né, que tu estava bagunçando lá, talvez a pessoa nem saiba que momento foi esse. Então é importante dizer, olha, naquele momento que, né, que foi lá, pegou a cadeira, levou lá para aquele outro lugar, a pessoa vai pensar, tá, ok, eu sei que momento foi esse. Então é importante começar pelos fatos, tá? Para ir tentando ajudar a pessoa a entender, né, que momento foi esse, tá? Então é importante tentar ajudar, de fato, né, as pessoas nesse processo. Depois, aí sim vocês podem trazer a percepção de vocês, né? Então o que vocês viram, o que vocês acharam, ou o que vocês sentiram também, né, nessa questão, e vocês podem, inclusive, conectar com o próprio momento ali da atividade, do evento, do projeto, né? Então, por exemplo, olha, quando eu te vi tirando a cadeira de um lugar, levando para o outro, durante a palestra, né? Estou criando uma hipótese aqui, durante a palestra que o nosso convidado estava fazendo, as pessoas, eu acho que as pessoas, né, deixaram de prestar atenção na palestra para ver o que estava acontecendo. Então, acho que seria legal, seria bacana que essa movimentação de cadeiras pudesse ser ou antes ou depois da palestra, né? Então, aqui uma forma de trazer algumas percepções, né, conectando já com a realidade do projeto e também com o ponto seguinte, que é assim, traga, se for o caso, nem sempre é o caso, mas se for o caso, trazer um pedido ou uma orientação de como que isso poderia melhorar, né, ou de como você acha que isso poderia ser diferente ou mais organizado, ou enfim, né, tudo vai depender do contexto ali que vocês vão estar trabalhando. Então é possível, então vamos lá, só relembrando, né, começando pelos fatos, aí depois sim dá para trazer as percepções, né, e se for o caso, trazer algum tipo de pedido ou algum tipo de orientação. Isso pode ajudar bastante nesse processo dessa conversa, dessa troca, desse feedback. Um outro ponto também que a gente precisa levar em consideração é que muitas vezes, quando surge essa necessidade de dar um retorno, né, de trazer um feedback para a pessoa, pode ser que os ânimos estejam, né, quentes ali, pode ser que tenha tido algum atrito, alguma coisa não tenha funcionado muito bem, que alguém talvez esteja irritado, né, isso pode acontecer, né, isso é comum. Então, a gente precisa pensar muito bem, né, se é o momento adequado para a gente trazer um feedback, ou se a gente precisa encontrar um outro momento para fazer isso, né, talvez daqui a algumas horas, talvez no dia seguinte, talvez na semana seguinte, tudo vai depender de como que as coisas estão, também de qual é a relação que vocês têm, né, então, mas é importante ter isso em mente, tá, muitas vezes né, não vai ser adequado tentar fazer logo ali no momento, né, sei lá, na frente de outras pessoas, com os ânimos também alterados, né, pessoal de cabeça quente, então acho que é ok, né, e inclusive é adequado, né, que vocês procurem um momento, assim, de estar, enfim, mais centrado, né, mais presente ali para essa possível troca. Aí, na parte de recebendo os feedbacks, não tem tanta diferença, mas eu achei que fosse legal, de repente, aqui separar, né, para vocês. Acho que a primeira coisa é assim, quando você quiser um feedback, né, quando você for pedir para a pessoa trazer um feedback para você, ou se alguém vier, né, te procurar para dizer, olha, eu gostaria de te trazer a minha percepção, gostaria de te trazer um feedback do que eu vi acontecendo aqui, né, e de como, sei lá, foram os nossos trabalhos, de como foi esse último mês. É importante estar aberto para receber, né, é importante estar aberto para acolher, nem sempre a gente fica feliz, às vezes a gente fica ali, né, as nossas emoções também surgem, porque, enfim, pode ser alguma coisa, né, que mexa, assim, com a gente e tudo mais,
Mas aí o que eu quero lembrar aqui também é que o seguinte, na maior parte das vezes não é uma questão pessoal com vocês, né? Então, tentem não levar tanto para o pessoal, porque na maior parte das vezes não é, né? A maior parte das vezes é só uma forma diferente das pessoas verem aquela situação. Então, algumas pessoas achavam que tinha que ser para a direita, outras pessoas vão achar que tem que ser para a esquerda, por exemplo, né? E aí é só uma percepção, é só uma ideia diferente, é só uma forma diferente de pensar as coisas, de organizar as coisas, né? Claro, sei que em alguns momentos pode ser que tenham questões pessoais envolvidas, mas aí isso a gente trabalha de uma outra forma, né? E aí é um outro tipo de cuidado que a gente precisa ter nesse tipo de relação que isso vai se construindo. Mas, normalmente, o que é mais comum no feedback é que não seja algo pessoal, seja só uma divergência ali desses pensamentos e da forma de como cuidar, né? Então, assim, não existe uma verdade única, né? Quero trazer essa ideia para vocês. Não existe só uma verdade, não existe só um jeito de se fazer as coisas. Então, é super importante que a gente possa escutar, que a gente possa acolher o que as pessoas estão trazendo, que a gente possa processar tudo isso que está chegando até a gente, né? Muitas vezes é uma oportunidade da gente aprender e da gente melhorar. Outro ponto também é informe para a pessoa se você também tiver alguma coisa para comentar a respeito disso, né? Então, siga a mesma ideia lá que eu falei antes, né? Na hora de dar os feedbacks, então de também trazer os comentários baseado em fatos, né? E aí depois trazer também as percepções. Acho que um ponto aqui que eu acabei não marcando, mas que eu acho que é importante, que é isso, a gente em qualquer etapa desse processo é importante a gente verificar se está tudo bem, né? Se a pessoa está disposta a escutar, né, a receber, ou se a pessoa está disposta a oferecer o feedback, né? Acho que forçar uma conversa, forçar uma troca, um feedback, acho que não nos leva para um lugar legal. Então, sempre é importante, quero só reforçar aqui, que a gente possa verificar sempre com as pessoas envolvidas se está tudo bem, que se converse sobre tudo isso. E acho que reforçando só também, no caso de receber um feedback, né, se o clima estiver quente, se os ânimos estiverem exaltados, é possível ter essa conversa em outro momento também. Então, se alguém te procurou para te dizer alguma coisa, se tu está achando que não é o melhor momento para isso, tá tudo bem, né, propor para a pessoa que a conversa seja num outro momento. A gente não sabe se a pessoa vai gostar disso ou não, muitas vezes a pessoa quer trazer na hora e tudo mais, mas é o que pode ser dito também para essa pessoa é assim, olha, eu quero muito poder te escutar, eu acho que é importante, eu estou percebendo que tem algumas coisas talvez que não saíram muito legais, mas eu não estou num momento legal, preciso terminar aquela atividade, eu estou com a cabeça meio atrapalhada, meio confusa com muita coisa, tudo bem a gente conversar daqui um pouco, tudo bem a gente conversar amanhã, né? E reforçar para a pessoa, eu quero te escutar, quero levar em consideração o que está dizendo, mas acho que agora não vai ser o melhor momento, a gente pode acabar, enfim, levando essa conversa para um outro lado, que eu acho que não é um lado que é produtivo, né? Então, tá tudo bem tentar chegar num acordo, né, para cuidar melhor desse momento, né, para que ao invés de ser um feedback que seja legal, bacana, né, que possa trazer melhorias, isso acabe virando, sei lá, uma discussão, uma briga, né, um conflito maior. Então, aqui alguns pontinhos, né, algumas dicas. É claro que, dependendo da situação, a gente sempre pode ir um pouco mais para um lado, um pouco para o outro, mas eu pensei em pegar agora aqui uma, uma ideia aqui, né, como se fosse um exemplo prático aí de algo que pode acontecer. E aí imaginei assim, ó, uma pessoa do time de vocês que está tendo, que teve, enfim, né, que possa estar gerando algum tipo de desconforto, que está fazendo alguma coisa que de repente não seja tão legal, né, para uma ou mais pessoas do grupo. E aí isso pode ser assim, no dia a dia, algo mais cotidiano, ou também algo mais pontual, né, em algum momento do planejamento, algum planejamento de uma execução. Então, o cenário é esse, a gente está num momento que tem alguma coisa que está acontecendo e que não está legal, para uma ou mais pessoas, tá? E aí, o que a gente pode fazer nessa situação, né? Então, vamos lá, assim, acho que o melhor para começar essa história é entender qual é o fato, né, ou quais são os fatos. O que aconteceu ou o que está acontecendo, o que foi feito ou o que foi dito, né, ou o que foi feito e dito também. Então, identificar isso e partir a conversa
com base nesses fatos, né? Então, lembrar de checar se a pessoa está disposta, né? De dizer para ela que gostaria de conversar com ela, para dizer que tem algo que, né, dizer, olha, tem um negócio que aconteceu que eu não gostei muito, que eu não estou muito confortável, que eu não estou me sentindo muito bem, eu quero saber se tudo bem, que a gente possa conversar com isso para que a gente fique bem, né? Acho que sempre buscando essa ideia, né? E aí também não esquecendo de pensar no momento, né, no local, né? Então, será que esse momento é o melhor momento para fazer esse convite? Será que esse local está adequado? Imagina assim, um local cheio de gente de um lado para o outro e vocês querendo ter uma conversa, né, sobre algo às vezes mais difícil, tá? Então, pode ser que não seja bem legal. Então, procurar um lugar mais calmo, mais tranquilo, que vocês tenham tempo, que vocês se sintam confortáveis de bater esse papo. Se a pessoa estiver disposta, né, traz para ela, então, os fatos, né? Depois traz as percepções, ou sentimentos, ou o que surgiu, né, desse fato, e também, se quiser, como que isso está se conectando ali com o momento do projeto, com o momento da iniciativa, com aquela situação ali toda, né. Depois de conseguir trazer isso, dá para dizer para a pessoa, né, enfim, o que você acha que poderia ser diferente. Então, será que tem algum pedido? Será que tem alguma orientação, né? Se tiver, se for o caso, pode trazer para essa pessoa isso também, tá? Sem nenhum problema. Então, acho que nessa troca é importante também estar aberto, né? Aberto para poder escutar, aberto para, caso a pessoa também queira trazer alguma coisa. Muitas vezes a pessoa vai escutar e vai dizer, olha, ok, tá, acho que faz sentido, te peço desculpa, ou não me dei conta, vou finalizar isso, vou mudar o jeito, tá ok. Mas pode ser que a pessoa também queira fazer algumas considerações, também queira trazer algumas coisas, então é legal estar aberto para isso também, tá? Até aqui é o início desse processo, né? O que vai acontecer a gente nunca sabe, né? Depende muito de como, né, as pessoas vão estar reagindo a esses estímulos, né? Vão estar reagindo a essas falas, né? Então, a gente espera sempre que a conversa caminhe para um lugar de tranquilidade, de tentar resolver, mesmo que sejam coisas mais doloridas, né? Que alguém tenha ficado ofendido com alguma coisa, que alguém tenha ficado chateado, né, com alguma outra coisa, que esteja com um pouco de raiva, um pouco irritado, mas que essa conversa caminhe, né, para uma situação mais tranquila e de resolução. E aí, isso é um processo desse diálogo, né, entre vocês, e seria, acho que é bem legal que ambas as partes estejam dispostas, né, a chegar, enfim, sei lá, num consenso, né, enfim, que todo mundo possa estar atento, assim, para poder ceder um pouquinho, né, poder ajustar um pouco para cá, um pouco para lá, para que vocês possam seguir avançando, né. Acho que nesse caso, especificamente, a gente fala muito sobre isso, é do mesmo time, é do mesmo grupo, se tem alguma coisa que não está legal, é bacana ajustar para poder continuar seguindo, continuar impactando, continuar fazendo os projetos. Como eu falei antes, isso não é uma garantia, digamos assim, de que tudo vai sair maravilhoso, né? Mas aí eu quero trazer algumas considerações aqui sobre esse processo, tá? Então, assim, existem muitas situações que podem envolver esses processos de feedback. Então, pode ser algo como algo mais informativo, do tipo, olha, sim, está funcionando aqui, isso é um feedback, sim, ligou a luz e o pessoal está entrando aqui para o evento, está tudo certo. Isso também pode, né, é considerado um feedback, uma informação, mas pode ser alguma coisa, às vezes, um pouco mais profunda, um pouco mais difícil de lidar, como esse tipo de situação, onde tem pessoas que estão incomodadas com alguma outra pessoa, né? E aí tem sentimentos, tem emoções, tem coisas que estão ali fervilhando, né? E que podem transformar essa conversa num possível conflito, talvez. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, o principal é se dar conta de que não vale a pena ficar nessa disputa de quem é que vence essa conversa, né? Então, eu tô certo, não, eu é que tô certo, não, essa pessoa tá errada, essa pessoa tem que se convencer de que ela errou, ela tem que admitir para mim que ela errou. Buscar uma conversa nesse caminho não vai gerar boas coisas. Normalmente não gera boas coisas. Claro que está tudo bem e está tudo certo, que as pessoas reconheçam as suas atitudes,
né, se responsabilizem pelo que fizeram, mas buscar essa questão, né, de ganhar essa conversa, de ganhar essa competição, isso realmente não faz muito sentido, né? Acho que o principal aqui é tentar criar a possibilidade de contar, né, o que não está legal, ou de contar o que aconteceu, de poder trazer as nossas percepções, as nossas considerações, né? Então, acho que o principal é isso, criar a possibilidade de ter essa troca, de tomada de consciência, de perceber, né, tudo que está acontecendo, né? Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, né, era para ser uma situação difícil, uma situação ruim entre as próprias pessoas do time, né? Mas aí, se vocês são do mesmo time, por que não tentar chegar num acordo? Por que não tentar chegar num consenso ou numa ideia do tipo, ok, eu reconheço, vou tentar fazer diferente, talvez eu precise de ajuda, talvez eu precise entender melhor, mas estou aqui, né, para a gente tentar seguir caminhando juntos, para a gente tentar, né, continuar avançando. E aí, para isso, a gente tem que estar aberto, tem que ter flexibilidade, tem que aprender a pedir desculpa e tem que aprender a desculpar também, muitas vezes, né? Então, como eu falei antes, não tem só uma verdade nessa história, né? Então, o exercício aqui é realmente praticar a escuta, o acolhimento, e a forma como a gente se expressa, a forma como a gente traz os nossos pensamentos e aquilo que a gente está sentindo. Então, nós somos bem diferentes, né, e lidamos com essas questões da vida, dos projetos, das atividades de formas diferentes. Então, na prática, a gente vai viver muitos desses momentos, isso vai continuar acontecendo, né, é uma coisa que faz parte, né, das nossas relações, né, dos nossos momentos, mas é possível, né, cuidar deles, é possível resolver eles e chegar numa situação bacana e que possa trazer aprendizado e ajudar vocês a continuarem, né, caminhando juntos, né, e buscando mais coisas, assim. Então, queria trazer para vocês aqui uma sugestão de que vocês possam talvez exercitar, né, oferecer né, e receber feedbacks, que vocês possam também experimentar um pouquinho, usar essa lógica, e que vocês possam escolher, então, de repente, depois de algum evento, depois de alguma atividade, depois de alguma reunião de vocês, né, né, se estiver sentindo ali, né, que faz sentido bater um papo, de trocar alguma coisa, de repente propor, né, para a pessoa, vocês podem fazer, inclusive, exercícios, né, vocês podem criar ali possibilidades de, sei lá, criar uma hipótese também, né, se fizer sentido para vocês, né, criar uma situação e tentar simular isso, né, tentar simular, fazer esse feedback também é bem legal fazer esse exercício, mas pode ser numa situação real também, tá? E não desanimem se não for, assim, sair tudo perfeitinho, né? Porque isso não existe, né? Não desanimem. Faz parte desse nosso aprendizado, aprender a lidar com todas essas emoções e com todas essas questões, tá? Lembrem de seguir aquelas orientações que vieram no início, que eu acredito que vocês vão ter um bom caminho aí para trilhar com todo mundo, tá? E acho que como uma reflexão final, né, eu queria dizer que lembrem, né, de que todos vocês, né, se tratam de pessoas que estão querendo sonhar coisas boas, que estão querendo algo melhor para si e também, né, para o seu grupo, para o seu território, sua comunidade, né, seu projeto. Então, vocês provavelmente só têm uma opinião diferente em alguns pontos, mas é possível buscar um acordo para que vocês consigam seguir juntos, juntas, realizando os projetos de vocês. Pessoal, por essa aula é isso. Se tiverem dúvidas, também entrem em contato conosco, tá? Se quiserem praticar, se quiserem trocar ideias e compartilhar também como foi esse exercício, nos procurem que a gente vai apoiando vocês e nos vemos na nossa próxima aula.